gente já pode começar na primeira aí. Isso. Bom, primeiramente eu vou falar um pouquinho de mim, né? Quem eu sou, aonde está a fotografia e a fotografia versus imagem. Essa é a primeira parte. Geralmente, quando eu falo, eu sou apresentado como fotógrafo de ensaios sensuais ou nu. Geralmente, você tem um choque inicial com as pessoas. Existe uma série de curiosidades e uma série de questionamentos também sobre por que um homem hétero fotografa mulheres sem roupa e assim por diante. Então, eu sempre gosto de me apresentar explicando quem eu sou e o meu porquê na fotografia. E hoje eu quero compartilhar com vocês aqui um convite, assim, para vocês, em vez de verem só de fora para dentro, eu quero pegar na mão, assim, se for possível, trazer vocês para dentro e olharem comigo, assim, de dentro para fora. Então, se eu conseguir um pouquinho disso hoje, eu vou ter meu objetivo alcançado. Para isso, a gente pode ir para o próximo slide. Vou falar um pouquinho quem sou e da minha trajetória. Bom, eu sou um retratista, né? E por que que eu faço questão de ressaltar que eu sou retratista? Porque tem muitos profissionais de várias áreas que são generalistas. Então, eles fazem um pouquinho de cada coisa. E na fotografia não é diferente. Então, uma vez que você tem equipamentos, tem pessoas que fazem fotos de pet, de comida, de arquitetura, de casamento, e nada contra, nem nada a favor, é uma opção, né? Mas eu fiz a opção de ser muito especialista numa área, porque eu queria não vender fotos, não só construir imagens. Eu queria trabalhar uma experiência e que essa experiência fosse personificada em fotos, em imagem. Então, a fotografia, para mim, é uma ferramenta, não uma finalidade. É um meio, não um fim. Então, eu faço questão de deixar isso claro, e é por isso que eu só fotografo pessoas. E essa parte da nudez se veio muito pelo o despir, propriamente dito, né? Eu me encantei pela fotografia quando eu saí mochileirando um tempo, e eu conheci alguns retratistas, alguns artistas que eu considero de verdade, assim, porque eles viviam a essência da arte. Então, por exemplo, um profissional da Austrália, que ele conhecia uma pessoa, ele escrevia uma resenha sobre ela, ele a desenhava para daí fazer uma foto e entregar. Então, quando eu percebi o nível de conexão que ele tinha enquanto retratista, eu achei, cara, tem uma janela de oportunidade que eu me encaixo aí, porque eu posso trazer tantas minhas vivências, né, o feeling que eu tenho pessoal, os traquejos da minha criação, da minha história, como eu posso me retroalimentar por pessoas despidas de preconceitos, de expectativas e de julgamentos. Então, o meu propósito é criar, eu até chamo de By Del Passo Experience, né, que é o meu sobrenome, eu sou Diogo Del Passo, que é uma experiência totalmente sem julgamentos, sem preconceitos e sem expectativa. Então, eu dei uma mergulhada e fiz uma imersão nesses processos e trago um pouquinho para o meu ensaio. E o propósito dele é justamente isso, é fazer com que essa experiência crie um momento único. E daí nós possamos juntos, né, como uma composição, uma música que tem um letrista, uma melodia, e alguém que faz a melodia, os meus ensaios têm uma composição meio a meio minha da modelo. Então, por ser uma vivência muito única ali, as fotos ficam atemporais, então não tem prazo de validade. Esse é o meu propósito na fotografia e os meus porquês. Eu sou uma pessoa que vim da parte de comunicação, vim da parte de TI, tenho uma pós-modelagem de negócio, em gestão de TI, em comunicação, só que eu quis redirecionar a minha carreira justamente para que eu pudesse me retroalimentar de vivências lindas que eu aprendesse um pouquinho com cada pessoa que eu fotografasse. Então, é bem por aí o início. Vamos para o próximo? Isso. Então, como eu falei no início, meu objetivo é te provocar a ir além do óbvio, ao ver as imagens hoje. Eu não sei se vai dar tempo de eu mostrar fotos minhas, eu não sei se a plataforma permite, né, nível de nudez e tal, mas eu quero fazer um convite para vocês entenderem um pouco, né, esse meu propósito e ver até onde eles dialogam, o que vocês gostariam de vivenciar ou de perceber, é sobre sentir. E a gente junto vai analisar algumas fotos aqui, como eu faço com as minhas fotos fazendo curadoria. Então, o objetivo é esse hoje. Vamos lá? Isso. Primeiramente, fotografia. A definição de fotografia é escrever ou desenhar com luz.
Então, ou contrastes e tal. Então, você constrói a imagem na ausência ou no excesso da luz. Só que nós também criamos imagens mentais, pessoalmente, a todo momento. E aí é onde vem a parte de criação, né? O que é arte, o que não é. É criar algo, é novo, ou é um conjunto de referências de coisas que já existiam e nós só conseguimos compilar isso e imprimir em algum lugar. Bom, não estou aqui para discutir essa pauta. Eu só estou aqui para dar margem a essa pauta. Então, às vezes, nós temos percepções. Você está num lugar, você vê uma coisa que só você vê. Então, se você conseguir imprimir isso e colocar para o mundo, talvez todo mundo tenha acesso a isso. Se você não fizer isso, talvez seja algo que deixou de existir no mundo, que vai impactar pessoas, que vão criar reações e vão impactar outras pessoas. Então, assim como eu fui impactado vendo o retratista trabalhar, e no meu trabalho já me disseram que eu impacto pessoas, eu queria fazer o convite, né, para que a gente se provocasse um pouquinho, né, para tentar tirar da gente algo que tem significado para a gente, uma percepção nossa, e desce para o mundo. Para isso, a gente precisa entender um pouquinho como é que essa leitura é feita. Vamos lá? A diferença de fotografia e de imagem. Então, imagem é o termo usado a figura. Então, ela tem uma representação. Ela tem semelhança de algo. Então, ela tem um significado. A fotografia é você desenhar com luz. Então, a função da imagem é explicar, através de alguma coisa real, através da realidade, sobreposição de dados. Trazendo para o mundo coloquial nosso aqui, é você dar significado para alguma coisa. Então, às vezes, você pode tirar uma foto de um branco e deixar alguém meditar sobre. Agora, quando você constrói uma imagem, você está provocando uma percepção. Então, você pode fazer isso de forma proposital ou não. O objetivo aqui hoje é a gente fazer essa engenharia reversa. Então, vamos ver algumas imagens prontas e o que que a gente sente ao vê-las. Como é que a gente a interpreta. E eu posso dizer um pouquinho como é que foi a construção de algumas delas e tudo. E eu também separei algumas imagens que não são minhas, justamente para mostrar como foi a minha interpretação dela. E eu queria dividir isso com vocês também. Vamos lá? Isso. Então, a gente já entendeu o que que é fotografia, a gente entendeu a diferença de fotografia para uma imagem, o significado, e que a gente pode fazer isso, uma das formas, o ferramental que eu uso é através do meu olhar, né? Então, a gente pode treinar ele analisando imagens prontas, entendendo a sensação que a gente tem e depois a mensagem que aquela imagem quer passar ou que a gente quer receber. Tem essa linha tênue. Lendo um pouquinho, estudando um pouquinho sobre psicologia, a parte de Freud, linha de Lacan e tal, mostra como a gente dialoga com as nossas sensações. Às vezes é de uma sensação primária, às vezes é do nosso primeiro gozo, às vezes nossas relações primárias. Então, da onde vem isso? Então, o importante não são as respostas, mas são as perguntas, porque as perguntas geram na gente sensações. E à medida que a gente consegue analisar imagens, que a gente consegue falar sobre, nós conseguimos escrever sobre esse processo de compilar sensações e construir alguma coisa, nem que sejam frases prontas, textos ou imagens, se torna possível. Então, a gente começa treinando o nosso olhar, analisando imagens prontas, fazendo a engenharia reversa. No segundo momento, a gente cria imagens. E para isso tem três formas de criar. A diferença de você fazer um clique e de você fazer fotografia. Você construir imagem. A imagem tem que ter propósito, ela tem que ter técnica e tem que seguir regras. Mas você está falando de regras na arte? Inclusive, uma das regras é que as regras têm exceção. Então, fugir das regras de forma proposital é uma regra bem legal para o artista. Então, todos nós temos um lado artista, temos um lado sensível, temos um lado sonhador, seja lá o que seja, que for. Se a gente usar propósito, técnicas e regras, ou propositalmente fugir dessas regras, a gente consegue chegar no objetivo. Então, a gente pode analisar fotos prontas ou construir imagens do zero a partir das nossas sensações. Vamos lá? Como está a sua percepção? Eu confesso que eu queria estar pessoalmente aqui olhando para cada um de vocês e sentindo qual foi a reação quando eu fiz essa pergunta. Enfim, vou deixar a provocação para vocês aí.
E até queria que vocês, no final, me dissessem das sensações que vocês tiveram ao me ver falando. Mas eu separei, em alguns aspectos, só para a gente conseguir nivelar, com zero julgamentos. Mas uma percepção baixa é quando nós nos sentimos incomodados ou atraídos com algo que vemos, mas nem percebemos. Então, nós vamos numa festa, estamos num ambiente de trabalho, a gente, poxa, está com uma energia negativa, o ambiente está estranho. Ou então a gente chega num lugar, cara, eu estou com a sensação que hoje vai ser incrível. Bom, você está tendo uma percepção, um ponto muito positivo. Só que você não consegue entender da onde ela vem ou quais são os porquês que esse combustível é injetado em você, seja positivo ou negativo. Por que está tão bom, tão agradável, tão leve? Ou por que está tão pesado, tão ruim, tão negativo o clima? Então, esse é o nível que você já tem de percepção, mas ele ainda está baixo, dá para melhorar. O nível de percepção médio é quando nós vemos algo, mas não sabemos o porquê ou não gostamos. Ou a gente percebe que atrai a gente. Não sabe bem ao certo o que é, mas a gente percebe quem ou onde. Então, por exemplo, nós estamos num jantar, tem 12 pessoas ali. Mas tem alguém ali que a forma como ela te olha, te vê, que ela fala, dialoga um pouquinho com você. Te traz serenidade, te traz atração. Então, você sabe que daquele evento inteiro, aonde vem a sensação que você está sentindo. Isso quer dizer que a sua percepção existe. Você talvez não saiba qual o impacto que ela te tem, mas você sabe da onde ela está vindo. Então, você já está no nível de percepção médio. Isso é muito bom. E o nível de percepção alto é quando justamente vamos num lugar, estamos na presença de alguém e a gente percebe que algo nos afeta, como nos afeta e da onde vem esse impacto. E se vocês querem uma provocação do que seria uma percepção altíssima, é aonde esse impacto dialoga com as nossas memórias anteriores, com quem nós somos. É por isso que a psicologia é tão atrelada à arte, no meu ponto de vista. E na fotografia isso é comprovado muito na semiótica, quando a gente pega significado para as imagens. Então, analisando semiótica, estudando um pouquinho sobre psicologia, a gente vê que dados se cruzam. E a gente consegue, através das imagens, reverberar muito do que a gente tem dentro da gente. Eu acredito muito nisso. Vamos lá? Isso. Eu fiz uma linha temporal sobre perceber. Então, primeiramente, uma imagem, né? Indo para o mundo real agora. Porque eu falei muita coisa de forma abstrata, que pode ter dialogado ou não com você, mas vamos para a prática agora, que eu acho que dá para a gente fazer esse exercício juntos. Imagem. Então, ela tem uma estética e uma mensagem. Essa mensagem pode ser direta ou indireta. Por exemplo, na nudez. A gente tem uma linha muito tênue, que a gente chama de switch. Então, só para deixar claro uma comparação. Um nu artístico, geralmente, ele é muito pouco sensual, geralmente, né? Na sua regra, com as suas devidas exceções. Normalmente, um nu, ele é muito pouco sensual. Ele tem um que é muito mais artístico, um que é muito mais impactante. Já um mostra, esconde, você levar a pessoa a buscar olhar além, ou quase ver tudo, já traz uma sensualidade. Então, existem mensagens diretas e indiretas nisso. Geralmente, uma mensagem direta, ela dialoga com todo. Então, o nosso olhar vê uma mulher nua, por exemplo, isso impacta. Automaticamente, o nosso cérebro vai olhar para o contexto geral, para o cenário. Uma imagem sensual, geralmente quando você vê o quase, aquela coisa que te instiga, você esquece o cenário e você tem um olhar muito focal para o que você queria ver, porque quase se mostrou e assim por diante. Então, existe um tipo de estética que a gente vê se é vulgar ou não, se é bonito ou feio, se é de bom gosto ou não. E tem uma mensagem. Como ela apresenta isso para você? E como toda mensagem, tem a parte de interpretá-la, né? Como você compila esses dados transmitidos aí para você. Assim, é uma imagem. Como é que a gente identifica ela? Quando a gente percebe estética, mensagem e detalhes. Não lembra lá quando eu falei como é que está a sua percepção? Está alto, baixo, médio, se pode ser altíssimo ou não? Então, é o processo de identificar. Isso é uma coisa que você pode treinar. O que eu estou sentindo? Então, à medida que a gente vai fazendo terapia, né, a gente pode cuidar das nossas tretinhas ali, mas também a gente começa a aguçar a nossa percepção, né, sobre o que nos faz mal, como dizer não, é, como a gente
como a gente perceber o término de uma relação conturbada com o familiar. Então, todo esse processo de ajuste, né, também se dá para a gente perceber uma estética. Porque uma pessoa ela é muito mais bonita à medida que a gente gosta dela, e ela vai perdendo encanto à medida que a gente tem uma certa aversão. Isso se dá em pequenas doses, doses homeopáticas, para a nossa percepção do dia a dia. E a nossa percepção visual é absurda, acredito. Interpretar é 100% treino. Então, se estamos na Copa do Mundo, né? Se o Messi é altamente habilidoso e o Cristiano Ronaldo é altamente treinado, fisicamente um tanque, interpretação é sobre não ter tanto talento, é sobre ter muita capacidade de treino. Então, assim, quanto mais você treina, melhor você interpreta. Então, perguntam para mim, como é que alguém fica um especialista numa área? São horas de voo. Então, se você tem 20 mil horas de voo na fotografia em 20 anos, ou 20 horas de voo na fotografia em 20 anos, quer dizer que você fez uma média de estudo da fotografia de 1 hora por ano. Ok. Se alguém faz 20 horas de fotografia em 2 meses, ela tem outra percepção. Ela ficou muito mais imersa no processo, porém o outro teve tempo para compilar e digerir tudo aquilo. Então, você tem formas diferentes de avaliar a interpretação. É igual uma mulher grávida. Não tem como você acelerar o processo, sei lá, dela se alimentar muito bem para adiantar isso 3 vezes mais, para ver se ela consegue ter o filho em 3 meses. Não. Existe um processo de 9 meses de maturação de um ser humaninho. Assim também acontece na nossa percepção. Então, a gente consegue aguçar ele treinando muito, mas existe uma limitação, e ainda bem que ela existe, para que a gente possa depurar. É igual um vinho muito, muito forte, né? Às vezes ele precisa decantar para ser melhor apreciado. Então, esse processo de imagem, perceber o que é a imagem, conseguir identificá-la através das nossas sensações, do nosso id, do nosso mais instintivo, né? O que tem mais de id dentro de nós. E daí a gente treinar a nossa percepção para interpretar, a gente consegue ter um nível, né, de percepção, de perceber uma imagem sensacional. E eu quero fazer pelo menos um pouquinho aqui hoje com vocês. Vamos lá? Mensagens visuais diretas. Então, quando a gente observa o cenário, eu vou dar um exemplo clássico aqui. Uma pessoa solteira, ela vai para um barzinho querendo socializar, conhecer gente. Tem pessoas que são boas nisso, tem um approach, né? Outras nem tanto. Mas se você trabalhar a sua percepção, você consegue ver uma linguagem visual, né, não dita ali, silenciosa. Por exemplo, você tem uma mulher num bar e ela está com uma sandália rasteira, ou com um sapatinho baixo, ela está de cabelo preso, ela está usando óculos, ela está com um livro na mão, ela não sentou numa cadeira alta, ela sentou numa poltrona com encosto e está ali lendo. Será que se você chegar e abordar ela, ela vai estar ali disponível para essa abordagem? Será que você vai ter sucesso em conhecê-la esse dia? Tentando fazer uma leitura visual do que eu estou descrevendo dela aqui, na minha percepção, ela tirou um dia para desopilar fora de casa, talvez tomar 1, 2 chopps e ler um livro no momento dela ali. Então, se ela não está tão aberta, se a linguagem, se a mensagem visual dela não está tão aberta, não seria interessante uma abordagem direta sobre ela nesse dia. Isso é uma leitura bem clara. Vou dar outro exemplo. Tem um homem na balada, está com o peito estufado, está com uma postura, ele está conversando com todo mundo, ele está sorridente. Então, nitidamente, ele está aberto para uma experiência. Ele encontra um amigo dele que está cabisbaixo, encostado na parede da balada, com os ombros baixos, segurando aquele copo ali, aquela long neck ali que parece que tem 25 horas está ali na mão dele, só ocupando espaço. Então, os dois vão ter um diálogo diferente com aquele evento social, porque eles estão passando mensagens visuais também diretas. Então, essas mensagens são recebidas, captadas, compiladas e também são transmitidas. Quis dar esses exemplos porque na construção de imagem, na percepção, também são exemplos bem clássicos e bem claros da gente perceber. E se a gente parar um pouquinho, a gente começa a sentir os detalhes. E aí cada um age ou percebe a sua maneira. Vamos lá? Como se constrói uma imagem? Com 3 formas, basicamente. É um misto, é uma multiplicação. Então, existem várias linhas de composição versus várias formas de iluminação, versus vários tipos de planos. São perspectivas. Um pouco mais alto, um pouco mais baixo, um pouco mais de lado, e assim por diante.
Então, quando você tem, vamos botar aqui, 15, 16 tipos de composições mais usados, 12, 13 tipos de iluminações mais usados e 4 tipos de planos mais usados, são formas diferentes de você fazer fotografia, construindo uma imagem. Essas são o que a gente chama de técnicas, de regras para a gente construir fotografia. Vamos lá? E é isso. Então, nós fizemos uma sprint aqui. Eu espero que eu não esteja falando rápido demais. De onde a fotografia está, de a diferença, né, de fotografia e de imagem. Imagem a gente pode entender no evento social, na forma das pessoas falarem com a gente, como a gente percebe. E a diferença de fotografia por um clique, né, por uma foto que está no seu celular perdida aí, é que ela teve propósito, né, ela teve algumas regras, teve um tipo de iluminação muito específica. Vimos também aqui o poder e a possibilidade da gente aguçar nossa percepção. Vimos imagens visuais, como elas dialogam com a gente. Se vocês quiserem dar alguns exemplos também, fiquem à vontade. Também vimos algumas coisas sobre regras e técnicas, como construir uma imagem. Vamos lá? Bom, a gente pode analisar algumas imagens aqui juntos. Eu queria até a participação de vocês. Se for possível abrir o áudio, eu vou gostar, vai ser legal. E eu separei aqui alguns retratos corporativos, fotos, a parte de fotografia de filmes e de séries, e uma foto documental histórica, que eu acho interessante mostrar e a gente falar sobre. Vamos lá. Bom, aqui eu fiz questão de, nessa apresentação, não trazer nenhuma foto minha. E por que que eu fiz isso? Porque ia ficar covardia de eu fazer uma análise de uma foto que eu mesmo construí, né? Então eu vou ficar junto com vocês aqui fazendo uma análise. E dá para ligar o áudio? Se der, a gente podia abrir essa análise para todo mundo aí, se fosse possível. Diogo, aqueles estão na cabine. Eu ia falar. Todos eles estão com o áudio aberto, só que o problema é que eles estão interpretando a sua fala. Ah, entendi. Então eu vou fazer essa análise e depois eu queria o feedback das pessoas. A gente trabalha uma maneira de ter esse feedback depois de como que elas interpretaram. Combinado? Ao final a gente abre e traz eles. Perfeito, combinadíssimo, então. Então eu vou fazer minha interpretação solo, sozinho aqui, mas não me veem como egocêntrico, gente, é porque é o que a gente tem para hoje aqui. Enfim, então nessa visão aqui, essas duas fotos são fotos corporativas com direito de imagem aberto, público. Nessa primeira, que está o fundo branco, a gente vê uma mulher que, na minha visão, por exemplo, ela esconde as mãos. As mãos são exemplos de verdade. Então, nitidamente ali, eu tenho a sensação de que ela está escondendo alguma coisa ou está com receio de revelar alguma coisa, nem que seja a própria timidez. Os ombros dela estão ali de uma forma que não está deixando ela muito à vontade, pelo menos para mim visualmente. E como o fundo está branco, ela está reta, na minha visão a foto ficou muito achatada. Ela tem óculos ainda, então isso reflete toda a iluminação frontal que ela está sentindo. Então foi uma foto que alguém investiu, que alguém construiu, mas que eu não investiria em ter. E se eu fosse analisar essa pessoa por essa imagem, seriam essas características que eu consegui compilar do que eu estou enxergando dela aqui. Já a outra ali, que tem um fundo, parece que é no escritório, no coworking, enfim. Eu já vejo uma mulher confiante, nitidamente com os braços cruzados ali, são sinais da semiótica de confiança, os ombros um pouco adiantados para frente, que dá um exemplo de uma perspectiva de liderança. Ela está de óculos, mas ela está um pouco de lado. E a imagem, ela dá uma profundidade para o fundo, seguindo ela. É como se ela fosse a cabeça de tudo e atrás dela tivesse toda uma oficina ali, todo um estúdio de produção que são ideias ou são tocados por ela. Então, são fotos que dialogam, inclusive, com a atividade fim. O tipo de ambiente que ela trabalha, você vê que não tem paredes, é um ambiente menos formal, já é um terninho, né, fazendo esse contraponto, esse contraste. Então, eu gosto muito. Então, o tipo de imagem que mostra para mim uma mulher segura, que é dona do seu próprio negócio, que faz questão de se colocar como a dona do negócio, na sua vestimenta, na sua postura, mas que o negócio fique livre, talvez para ideias, para exalar um poder mais criativo ali. É isso que eu vejo. Vamos ver a próxima? Bom,
Nós temos duas fotos aqui que eu amo as duas. A primeira do fundo branco é uma das fotos que eu mais gosto e mais estudei, assim, a nível de layout, enfim. É um cara sorrindo no fundo branco. E legal é que ele tá com uma blusa branca com fundo branco e ele é careca. Tinha tudo para dar errado, porque são muitos pontos focais claros, tipo explosão de luz e tal. Só que a postura dele e o carisma que ele explode nessa imagem sobrepõe a tudo isso. Isso me leva até a crer que foi um pouco proposital do fotógrafo. Bom, eu estou com uma figura aqui que eu vou fotografar tão carismática, tão grande, que eu vou exagerar aqui na luz, no branco, porque ele vai preencher todo o espaço. E eu vou botar um terno cinza, azul ali, só para dar um contraponto e fazer um delinear aí. Tanto que o ponto de luz no final da cabeça dele está um pouco estouradinho ali. Até o contorno da cabeça, a gente perde um pouco. Só que o sorriso dele ultrapassa isso. Então, à medida que você entupiu de branco a imagem, você ressaltou um sorrisão que também é branco, mas com o desenho de uma barba perfeita, alinhadinho, um super carisma que ele tem, preenche. E vocês notem que ele não mostra as mãos na foto. Só que vocês percebem que ele não as esconde. Ou seja, é o sorriso dele que chamou a atenção para a imagem, para o frame. E não fugir de alguma coisa, esconder de alguma coisa. Eu vejo uma pessoa aberta, disposta. Eu queria tomar um chopp com esse cara, sério, se eu encontrasse com ele na rua. Enfim, essa é a sensação que eu tenho ao ver essa imagem. E o legal é que a gente consegue dialogar aqui com parte técnica, né? Sobre iluminação, sobre contraponto, contraluz, contorno, mas também sobre sensação pessoal, né? Que vontade eu teria, enfim, como eu vejo como ser humano e assim por diante. Já uma outra imagem é alguém que é uma silhueta ali, né? Não, não, voltando ainda, isso, ali na janela. É uma silhueta, e só para deixar claro, uma imagem belíssima. A forma como os braços dele estão abertos é o ângulo perfeito para não ficar muito espaçado e fazer o contorno com o uso ali, se vocês perceberem entre os braços e o tronco, do desenho do corpo dele perfeito. Porque se ficasse com os braços juntos, ia aparecer um quibe, né? Você começa fino, fica grosso e vai afinando. Então, como o fotógrafo direcionou o modelo ali, fez toda a diferença. Porque deu essa luz que a gente chama de recorte, que delineia a silhueta do modelo. E ele está de costas ali e dá várias interpretações. Eu confesso que em alguns treinamentos meus eu já mostrei essas duas fotos. E essa foi uma das fotos que mais eu tive opiniões diferentes de pessoas. Algumas pessoas disseram que ele alcançou o topo e que ele estava lá olhando o sucesso, lembrando da trajetória dele. Tinha alguém que estava, já me disseram que tinha alguém que abdicou muito da sua vida pessoal pelo profissional. Por isso que, certo momento, ele vira de costas, olha para a janela, pelas possibilidades não vividas, as renúncias feitas devido às suas escolhas. Tem outros, e eu até me encaixo neles, que ficam mentalizando ele o topo que ele quer seguir. E o porquê que eu, particularmente, acho isso? Porque quando ele olha para fora, tem um prédio maior do que o prédio ou do que o andar que ele está. Então, para mim, ele só chegaria ao topo se o prédio dele fosse o arranha-céu mais alto, ou a sala dele fosse a janela com a vista mais alta. Então, ele vê ali, na minha visão, ele chegou num ponto muito alto, mas ele vê muitas perspectivas à frente. Só que é muito nítido para todo mundo que numa imagem escura, de costas, todo mundo tem a percepção, a sensação de uma reflexão, de um momento de pensar. Enquanto na outra, que o rapaz está gargalhando, ele estava muito ali presente, né, na foto. O outro, que é uma silhueta, ele está muito distante daquela imagem, no momento muito dele. Então é muito louco a gente entender o lado técnico, mas sair um pouco disso e ir para a abstração, do como a gente sente ao ver a imagem. Vamos lá? Outras duas fotos. Bom, a primeira aqui, no caso eu olhando à esquerda, né, do rapaz sentado com um sofá amarelo. Para mim tá amarelo aqui no celular, tá? E tal, a gente vê quem? Alguém, na minha visão, na foto. A foto totalmente centralizada. Eu não sei se vocês conseguem perceber daí, tem um borrão no cantinho da imagem e tal. Isso quer dizer que a foto foi tirada perto de um parapeito, de uma parede, de um livro. O fotógrafo fez questão de trazer isso. Tem algumas pessoas que se incomodam com isso, porque isso entra no lado id de algumas pessoas.
Tem outras que amam isso, traz proximidade. Mas o que o fotógrafo quis com essa foto, na minha visão de semiótica, era empurrar o olhar de todo mundo para ele, mesmo centralizado. Então, assim, você vai ter um fundo, você vai ter um sofá que vai ser uma cor mais forte que a dele, mas no momento de olhar para ele. Então, foi uma provocação ali, foi uma foto provocativa. Na semiótica, ele está com uma postura perfeita, está com um cruzado de pernas, com crop, que é o recorte da imagem. Inclusive, um pouquinho acima, que está certo, só que ele fez questão de provocar. Então, ele fez a primeira provocação lateral, a segunda provocação, ele fez o corte, subiu um pouquinho o recorte do joelho, pegando só a pontinha do joelho, e abaixou o corte lá da cabeça, não deixando nem respirar muita imagem da cabeça dele ali. Então, você vê que o fotógrafo teve uma série de provocações para o personagem. E o personagem está como? Sereno, posturado e centrado. Então, como é que eu veria, olhando agora para o lado sensitivo? Poxa, alguém que tem uma ideia muito boa, é alguém que tem um poder de concentração e foco absurdo, porque independente do que está acontecendo ao redor, ele está ali. Independente das provocações que tem, ele tem o tempo dele, tem uma dinâmica dele, e ele está projetando, desenhando algo sem muita ansiedade. Ou seja, é algo que já deu certo e ele está melhorando, ou ele sabe que está no caminho certo. Ele já teve algumas comprovações ali dentro do projeto dele. Então, profissionalmente, assim que eu veria, faria a leitura dessa imagem. A outra é uma imagem linda, linda, linda de estúdio. Um rapaz negro, de terno preto, gravata preta, um fundo grafite para preto, com uma luz forte nele e uma camisa branca. É o contraponto daquele outro que era bem claro, bem careca, com muito branco. Esse não, é um muito negro. Tudo negro. A foto negra, o fundo negro, o terno negro. E olha a postura dele. É uma postura empoderada, é uma postura serena, é uma postura de alguém que está altamente validado. É alguém que eu queria que fosse meu chefe, por exemplo. É alguém que eu queria que participasse do projeto que eu estou. Porque a sensação que eu tenho é que ele já foi validado e ele está numa postura leonina, né? Uma postura de comando, de controle, de autoridade, mas muito de segurança. Sem estar imprimindo muito isso. Né? Como outro modelo que estava lá se colocando, olha, aqui o ambiente não tem paredes, é super tranquilo, mas eu estou de óculos e terninho. Não. Ele está super bem alinhado, numa luz de recorte linda, simplesmente esperando pela foto ser feita. E a luz da foto é interessantíssima. Tem uma luz de baixo vindo na lateral e uma luz de cima vindo na outra. Então, formando um brilho muito interessante no rosto dele. E é interessante porque deixa até os olhos mais escuros, porque ele usa óculos, então causa sombra dessas luzes. Só que a postura dele sobressai com isso. Então não é sobre o olhar dele, é sobre todo o personagem, toda a figura que era imponente e sereno, né? O que é muito difícil. Inclusive é uma das minhas metas de vida, assim. Chegar no estágio de segurança, de potência e de não ansiedade. Então, esse cara é uma das minhas metas aí também. Talvez seja por isso que eu quisesse compartilhar com ele um tempo como meu chefe ou num projeto comigo, para a gente ter essa troca aí. Vamos para o próximo? Essa foto é sensacional. Se a gente falou de provocação nas outras imagens, o que dizer dessa foto, né? O que dizer dessa banana aí, né? Já ouvi falar que é uma arma, que é banana para a sociedade, para o chefe. É uma peruca ali, acredito eu, da mesma cor do terno. A foto é uma diagonal profunda, ou seja, o plano um pouco para baixo, então numa diagonal profunda a banana fica ainda mais evidente, né? Mais potente ali na foto ali e tal. E ele vai diminuindo. Você pode ver que o tamanho da banana não é proporcional ao tamanho do joelho dele, lá atrás no fundo da foto. É isso que o plano tem o poder de fazer. Também usaram regra dos terços, que é quando você divide a foto em três partes, você usa só um cantinho dela. Nesse caso, além do terço, eles usam a diagonal. Por isso que quando você usa essas duas regras, a gente chama de diagonal profunda. Porque você bota uma perspectiva e evidencia ela botando ele no cantinho da imagem. Deixa ela mais desequilibrada ainda propositalmente. Então, essa também é uma foto que é interessantíssima. Eu quero muito ouvir a opinião de vocês. Assim, não vou nem falar tanto sobre mim. Quero saber o que vocês acharam depois. Mas é um retrato interessantíssimo. Próximo. Bom, eu vi uma série agora, eu confesso que eu sou um desses fãs do Game of Thrones,
de toda essa série, toda essa linha. E a nova série, né, que é House of Dragons, Casa dos Dragões, é, veio com uma fotografia lindíssima. Então eu trouxe algumas imagens da série aqui. A gente tem uma princesa ali, e eu vou nortear um pouquinho vocês da série, para quem não conhece. Quem não viu ainda, alerta de spoiler, mas não vai ser pequeno, prometo. Só os primeiros capítulos. É uma princesa ali que ela acabou de ser eleita para ser a sucessora do rei, num lugar que é muito machista e que nunca uma mulher tinha sido rainha até então. Então mostra ali todo o lado dela mais frágil, simplista. Só que se vocês perceberem o jogo de luz, tem uma luz de um lado e sombra do outro. Isso mostra que ela tem um lado puro ainda, mas ela tem um lado ainda bem forte, bem intenso, que está ali coberto pelas sombras. E sobre esse jogo de poder dela ter o trono ou não, ao fundo dela a gente está a resposta de onde vem a força dela. Ela tem um dragão. E isso eu não preciso nem explicar, que traz uma potência, uma força absurda para a personagem. Assim. Então, é uma imagem que eu achei lindíssima. E ela está muito central com o dragão. Isso mostra que eles estão muito em sintonia. Na série tem dragões que são muito bem treinados, tem dragões que são mal treinados, não obedecem sempre, e tem dragões que sentem que o seu dono o que sente. Então mostra um parto, por exemplo, e o dragão sentindo as dores de parto que a dona dele, aquela que o pertence ali, sentiu. Então é o caso dela. Ela está bem no centro da imagem do dragão, mostrando uma simetria absurda, que também é uma regra de fotografia, justamente para simbolizar esse lado equilibrado, esse lado de conexão que ela tem com a força que está no background dela. Então é uma imagem que eu achei belíssima. Vamos lá? Ainda lá. Agora é o pai dela, rei, no fundo, na diagonal. Só que na diagonal, se vocês perceberem, o caminho das escadas e das espadas ali à lateral levam até ele. Mas ele está desfocado ali. O foco está todo nela. Diferente do dragão, que tinha o foco na imagem toda, ou seja, eles estavam juntos ali em união e conexão. É uma imagem que desconecta. Então você mostra o passado ali, que ainda está, mas já não tem tanto foco, não é tanto brilho, não tem tanta força para o que está vindo adiante. Na mesma diagonal, seguindo a imagem, onde está todo o foco, toda a luz. E a luz continua lateral, ou seja, esse foco, toda a luz, nesse momento, ainda tem um lado muito frágil e tem um lado ainda que ainda vai se revelar, vai se iluminar para a gente perceber quem essa personagem vai se tornar. É uma foto lindíssima e era justamente sobre isso que falava parte da série. Logicamente que as pessoas têm várias outras percepções. Essas são as minhas. Vamos lá? Bom, temos uma cena aqui. Nessa Guerra por Tronos, esses são outros dois personagens que vão estar nessa mesma batalha. O personagem, no fundo, é o filho do meio, é o segundo filho. Ele não tem direito ao trono. Só que posturalmente dá para ver que ele é o mais preparado para isso, né? Ele já foi testado, tanto que ele perdeu um olho para isso. Ele se coloca de uma forma segura, como aquelas outras fotos, né? Que a pessoa não precisa se propor. A forma como ela se coloca, ela já passa essa mensagem de segurança. E o irmão mais velho dele, que é esse bem no cantinho, totalmente desfocado, cabisbaixo, é o seria o postulante a rei. Só que a gente vê nitidamente que ele não tem os atributos para isso. Na imagem ali, ele está desfocado, pálido, olhando baixo, sem postura. Né? Então, o ponto mais alto dessa imagem inteira é o personagem que está em pé. E ele também é o ponto mais forte dessa cena. Então, com uma imagem dialoga e ela potencializa, né, sensações, a gente vê. Então, às vezes a gente vê uma série, um filme, e a gente não percebe como a gente se arrepia, a gente chora. É muito como as imagens conduzem nossas sensações. Vamos lá? Essa é uma das cenas lindíssimas da série. Esse é o momento que o rei fala um segredo e ele diz para a filha dele que queria que ela fosse a sucessora. Eles estão usando a regra dos textos aí, estão bem no cantinho da imagem, só que dessa vez a imagem está toda focada, uma estética linda. Então você tem um fogo ali e uma mensagem acima de tudo, que é o quê? O fogo dos dragões. Então só assim ela vai conseguir reinar. Mostra também a conexão e o carinho com pai e filha ali. E isso teve que ser muito, muito demonstrado
nessa série, porque quando ele morre, e todo mundo sabe que quando isso acontecesse, ia ter uma loucura de guerra nesse reino. Então, essa conexão, essa relação pai-filha, teve que ser feita, criada, e teve que ser alimentada aí, porque lá na frente ia ser necessário. Então, é uma cena que eu acho muito emblemática e com uma fotografia belíssima. Então, a gente tem um tipo de iluminação, que são que velas, então o fogo do dragão acima, a relação pai-filha, que nesse ponto não é o primeiro plano, só que é a mensagem da foto, baseada muito nesse primeiro plano ali de força que vem dos dragões. Vamos lá? Vocês me escutam? Agora sim. Ah, perfeito. Eu acho que eu caí rapidinho, mas não machuquei. Essa é a próxima foto, gente. Slide, né? Beleza. Então, eu separei um tempinho para mostrar um exercício meu, de como eu aguço a minha percepção. Então, às vezes, travou e voltou, né, Selene? Beleza. Então, eu faço esse exercício muito naturalmente, eu amo fazer esse exercício. Então, quando eu vejo uma série, quando eu vejo um filme, principalmente que é para gostar, essa é a minha percepção, né? E na fotografia, no mundo digital, a gente tem uma série de dicas, né? Que eu queria compartilhar com vocês aqui. O que que seria? Algumas técnicas e regras para a gente potencializar as fotos que estão no nosso celular hoje. Então, já que a gente tira tanta foto, a gente tem duas formas de melhorá-las. Melhorando a nossa percepção, que é o que a gente viu hoje, em algumas técnicas básicas, que eu citei elas aqui, mas eu as citei, né, aleatoriamente. Então, agora eu quero falar um pouquinho sobre elas. São essas cinco. Então, se você quer ter fotos melhores, fique atento a esses 5 pontos. Primeiro, não deixe o horizonte torto. Esse é o erro clássico de quem não sabe nada sobre fotografia. Geralmente é quem gosta de estar bonito na foto, não gosta de uma foto bonita. Que tem isso. Tem foto bonita e tem uma foto feia com você se gostando naquela foto. Um segredo. Sabe o que vai acontecer com o tempo? Você vai se desgostar dessa foto, porque não é uma foto atemporal. O nosso cérebro, a gente tem até o labirinto, né, que endireita as coisas para a gente. Então, quando a gente vê uma coisa muito torta, a gente não consegue olhar muito tempo, então a gente não cria uma relação afetiva e tal. Então, se você posta fotos tortas, saiba que ela tem prazo de validade curto. Então, tem muitos aplicativos que já alinham automaticamente, mas a gente olhar lá para o fundo, deixar o mais alinhado possível, é uma ótima dica. Outra dica é a regra dos textos. Você quer passar uma mensagem, quer fazer uma foto conceitual, você está num monumento, está numa viagem, vai para o cantinho e deixa um espaço, sabe? Para a mensagem ali, para o que você quer ressaltar. Você vai ter o seu papel na mensagem, mas você vai também deixar uma mensagem maior sobre esse papel. Você vai ter condições de deixar duas mensagens numa única construção, numa única imagem. Perspectiva. Vocês viram ali as diferenças? No caso da banana, o tamanho da banana, o tamanho do joelho, enfim, da mulher reta, da mulher de lado, com uma profundidade de campo. Então, isso muda muito. Quarta dica que eu te dou é: jamais, nunca mais na sua vida use zoom digital. Isso é estragar todo o rol de qualidade que seu celular, que sua câmera tem. Então, você quer aproximar? Anda um pouquinho, chega mais perto, sabe? Existem lentes apropriadas para dar um zoom ótico. Zoom, e esse zoom ótico ele é mecânico. Um zoom digital é você perder qualidade para você aproximar uma imagem. Nunca faça isso. Vocês querem uma dica minha. E a segunda, e a última, quinta, é usar luz. Existe uma luz que a gente tem de graça, natural, que a gente chama de golden hour, que é quando o sol nasce, por volta de umas 5h40, 6 horas, até umas 7h20, e entre umas 5h20 da tarde até anoitecer, que é onde o sol está com uma luz menos forte, então ela fica difusa, no ângulo que ele preenche todos os lados. Então, se você tira uma foto meio-dia, o sol está aqui,
vai dar sombra no seu rosto, no seu nariz, na sua boca. Isso vai te envelhecer, dá um aspecto de cansado. Essa luz frontal, ela preenche todos os orifícios que nós temos, pequenos detalhes e tal. Então, é aquele make, aquele filtro natural, entendeu? Aquele filtro do Instagram natural. E o fato da luz estar difusa, fica bonito, fica uma luz quente, uma luz agradável, que é a luz menos forte, menos diretona em você. É uma luz mais tênue. Enfim, então, como usar a luz faz toda a diferença. Eu vou passar agora uns exemplos dessas dicas que eu estou te dando, só para a gente sair da teoria e ir para a prática. Próximo. Temos aqui uma foto com horizonte torto e não. Olha a diferença. Então, por mais que você tenha ficado bonito ou bonito numa foto torta, olha, pensa a médio e longo prazo. Olha a diferença de imagens. É a mesma lugar, é a mesma foto, com um horizonte torto e um horizonte não torto. Vocês conseguem perceber como é gritante a diferença? É sobre isso. Vamos lá? Regra dos textos. Olha como passam mensagens. O cara cavalgando ali mostra a trilha, o caminho que ele tem diante dele. Dá uma sensação de liberdade, dá uma sensação, sabe, de vento na cara, de coisas que eu particularmente gosto. Então, isso só por usar a regra dos textos. E aí, eu fiz questão, acho que vocês conseguem enxergar, dos textos da imagem sendo repartidos ali. Daí vem a regra dos textos, que existem 3 textos numa imagem e a regra dos textos se dá para os 2 da ponta. No caso ali do leopardo, acho que é um leopardo o animal, né? Ele está até invadindo um pouquinho o outro, mas mostra a percepção do olhar dele, dá para ver nitidamente uma mensagem e um espaço, deixa essa mensagem inspirar. Então isso potencializa essas imagens aí. Vamos lá? Aqui são perspectivas. Aqui são brincadeiras com as perspectivas. Alguém brincando com o sol ali, né? Que ficou pequenininho na palma da mão da modelo ali. Olha que maneiro. E o outro com a perspectiva, cara, que ele tá, né, flutuando ali, levitando, só que não, né? Simplesmente a perspectiva inversa. E como a ponte ali está reta, com o horizonte alinhadíssimo, você dá uma veracidade para a foto, entendeu? Então você cria um pseudo-realismo mesmo, porque ele usou perspectiva com um horizonte reto. Então, quando você combina técnicas, você pode criar muito mais e fazer fotos muito mais interessantes. Vamos lá? Aqui é sobre luz e sobre zoom. Eu não sei se vocês conseguem ver essa foto grande assim. Tá ela de perto e tá ela com zoom natural. Com zoom digital, quer dizer, você perde uns 60% da foto. Ela fica toda cheia de grão, toda pixelada, enfim. Você perde a cor, você não vê a nitidez. As cores, por exemplo, na foto original, você consegue perceber os detalhes dela todos e tal. No zoom digital, não, você vê um borrão. Então, até que preço vale passar uma mensagem tirando qualidade disso, entendeu? Então, isso é algo a se pensar. Então, é por isso que eu falo, na dúvida, nunca use o zoom digital. Vamos lá? Aqui são estilos de iluminação. Aqui a gente tem essa modelo, uma luz de estúdio. Ela tem uma luz lateral aqui na diagonal dela, iluminando o rosto, uma de base aqui, para deixar as bochechas delas com essa cor. Ela está muito iluminada, com um ventão na cara, bem Beyoncé, assim, né? Super produção e tal. Então, são luzes que empoderam, que vai desenhando pontos que você tem. Como eu te falei da luz natural, ela vai preenchendo todos os espaços da modelo, que já é linda, produzida e maquiada. Então, só potencializou. O fundo deixou uma coisa mais disforme, justamente para ele perder é, importância mesmo. Só que ele é dourado, por quê? Porque ela é morena. Eu tenho certeza que se ela fosse loira, esse fundo seria talvez do mesmo jeito, mas de uma outra cor, para que as cores não competissem umas com as outras. Então a luz, ela tanto potencializa o personagem, quanto as cores envolvidas. Falando de cores, a gente vem para outra foto, né? Olha essa foto. A gente tem um recorte lindíssimo. Olha o olho, a janela do olho. Lendo sobre psicologia, tal, eu até vi que quanto mais brilho a gente tem na janela do olho, maior o índice de felicidade que a gente tem, maior índice de produção de serotonina, endorfina, maior percepção de dopamina nós temos. Então, quando alguém está muito deprimido, geralmente a janela do olho dela diminui ou apaga.
Eu já fotografei pessoas que tinham janelas em um olho e não tinha no outro. Então eu usei luz, eu usei flash, luz natural e quando eu fui editar a foto na pós-produção, tinha um olho que tinha uma janelinha com a luz e outro não tinha. Isso é muito surreal. Mas aí eu fiz questão na pós-produção de botar a luz no outro olho. E quem faz o ensaio by Del Passo vai sair dopaminado na experiência e na imagem, porque eu sou desses. Mas enfim, como a luz potencializa as cores. Para uma foto que é bem recortadinha, bem pequena, e com iluminação e cores, ficou um absurdo, uma obra, né? Uma obra de arte. Vamos lá? Isso. E aqui, por último, é a questão de iluminação. Isso é uma iluminação do escuro com claro, no estúdio, e uma golden hour, já que eu tinha falado para vocês aí, claro para vocês como é que fica. Então, no estúdio ali, com fundo escuro, negro, tem uma modelo com uma luz de um ano, né? Que torneia ela. Se vocês repararem, olha que bonito nos ombros e nos braços dela. Como fica esse recorte natural? Essa que a gente chama de luz de recorte. Então tem uma luz lateral e uma luz de fundo que faz isso. Do outro lado, a silhueta não tem. Tem só uma pontinha lá no outro ombro, mas embaixo não tem. Então você mostra aí uma dualidade da modelo. E a outra, essa pequenininha, lindíssima, com essa luz absurda. Então a luz do sol é uma potência que a gente tem, devíamos pagar ingresso. Toda na ceia e anoitecer aí. Então ela dá esse poder para gente. E dependendo de como a pessoa inclinasse a câmera, ela podia pegar até o raio de luz do sol na lente, né? A gente chama de flare. Então, para vocês verem quais são os estilos de luzes e iluminações diferentes. Vamos lá? É isso, gente. Eu espero que eu tenha, pelo menos um pouquinho, trago vocês, né? Pego na mão e trago um pouquinho para mostrar como eu interpreto técnica de fotografia com a imagem já pronta. Quais são os meus porquês para construir imagens, tendo essa interpretação toda técnica, que a gente estuda e se dedica. Como eu trabalho para aguçar os meus sentidos, além das minhas relações, dos livros que eu leio, das viagens que eu faço e tal, olhando imagens prontas, seja de uma série, de um filme, de um ensaio corporativo de uma empresa, para entender ali, detalhes da semiótica da pessoa, do cenário, e também para entender sensações que as pessoas podem passar ali em diante. E depois, como a gente pode usar essas técnicas e sensações nas nossas fotos do dia a dia com o celular, com essas dicas aí que eu dei para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado e me deixar muito feliz saber a opinião de cada um de vocês aí sobre as imagens e tal. Mas eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem. É isso. Foi ótimo!